Paz do Senhor, alunos e alunas da nossa Escola Bíblica Dominical, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que traz o título Vivendo o Fervor Espiritual, lição de número 9. O nosso texto áureo diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. A verdade prática nos diz: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A nossa leitura bíblica em classe está na Epístola de Paulo aos crentes em Éfeso, capítulo 5, versículo 15 até o versículo 20. Vamos ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, esta aula nós temos o nosso objetivo, que é o objetivo geral, que é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Neste trimestre, como os irmãos bem sabem, nós estamos estudando sobre o pentecostalismo. E já em aulas passadas, estudamos sobre dons, sobre a pessoa do Espírito Santo, e hoje nós iremos estudar então uma vida plena, que é a vida do cristão, a vida do crente. Ela tem que ser uma vida de obediência, cheia da graça e cheia do Espírito Santo do Senhor. Nós temos aqui alguns objetivos específicos por tópicos. Primeiro tópico, o objetivo é destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. A palavra e oração, nenhum crente permanecerá firme na presença de Deus, porque quando o crente ora, ele fala com Deus. Quando ele lê a Bíblia, ele lê a palavra, Deus fala com ele e há um diálogo. Há um crescimento espiritual, há uma comunhão ali. Segundo objetivo específico, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. E último objetivo, terceiro objetivo, prevenir a respeito da frieza espiritual. Muito bem, vamos para a nossa introdução. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2 e 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3. Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte na teologia pentecostal. Muito bem. Eu quero aqui já, irmãos, iniciar com a seguinte pergunta: por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Por que devemos ser cheios do Espírito Santo? A resposta, ela traz um paralelismo entre cheio e vazio.
Eu coloquei aqui, porque se não tivermos cheios do Espírito Santo, o pecado é quem preencherá o vazio da alma. É como um terreno baldio, né? Em que são depositados ali todo tipo de lixo. Mas quando ele é preparado para uma construção, em primeiro lugar é feita a limpeza, né? E podemos dizer assim que se o nosso coração, que é esta terra, que é esse terreno, não tiver preenchido pelo Espírito Santo, o qual é Ele quem faz essa limpeza do nosso coração, porque a nossa natureza é pecaminosa. Então, queridos, a nossa alma, o nosso coração estará cheio de coisas impuras, de coisas imprestáveis, né? O comentarista ele foi bem sucinto em dizer que se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Se há frieza espiritual, há desejo e supervalorização pelas coisas carnais. Então, se há fervor, há desejo pelas coisas de Deus. Se não há fervor, vai haver frieza espiritual e, consequentemente, o desejo pelas coisas carnais. E por falar em coisas carnais, você sabia que a Bíblia, ela classifica os seres humanos, toda a humanidade, em 3 grupos? E não adianta nós fugirmos desta classificação, porque nós estamos enquadrados em uma delas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, versículo 15, depois o capítulo 3, versículo 8. A Bíblia fala sobre o homem natural. Quem é o homem natural? É aquele que ainda não entregou a sua vida a Deus. É aquele que é controlado pela sua alma. Este é o homem natural. É aquela pessoa que diz assim: eu sou o dono do meu nariz e eu faço da minha vida o que eu bem quero. Esse é o homem natural que ainda não teve o encontro com o Senhor Jesus. Não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Aí nós temos o homem espiritual. No versículo 15, Paulo vai falar sobre o homem espiritual. E esse homem, ele é controlado pelo Espírito de Deus. Quando eu falo homem aqui, irmãos, né, é homem e mulher, né? Então, homem e mulher, tá? Porque para Deus não há acepção, né? E, por último, nós temos aqui, então, o homem carnal, né? Só que esse é o crente carnal. É aquele que diz que é crente, né? Mas vive uma vida de carnalidade. É crente somente na igreja, né? E infelizmente está vivendo uma vida de hipocrisia, né? Porque ele não é controlado pelo Espírito de Deus, ele é controlado pela natureza carnal, né? Então, ele não anda segundo a palavra de Deus, ele não anda conforme os ensinamentos de Cristo, mas ele entregou a vida dele a Cristo, teve um encontro com Cristo, mas ele, na realidade, ele pegou a vida dele de novo, né? Porque ele faz da vida dele o que ele bem quer. Então, isso chamamos de homem ou mulher carnal, que é controlado pela sua natureza carnal. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Tá? E Romanos, capítulo 8, versículo 8 e 9, Paulo diz que aqueles que estão na carne
não podem agradar a Deus. Olha só, não podem agradar a Deus. E a Bíblia diz que Paulo, escrevendo aos romanos, né, a igreja em Roma, ele diz assim, ó, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Olha só, por quê? As coisas velhas já se passaram, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, olha, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só, irmãos, é a Bíblia falando, né? Então, aquele que entregou a sua vida a Cristo precisa viver segundo os preceitos, os mandamentos, né? As diretrizes da palavra de Deus. Porque senão eu vou ter uma vida dupla, né? Eu vou dizer que eu sou cristão, que eu entreguei a minha vida, só que eu não vou dar testemunho, eu não vou viver aquilo que eu estou pregando. E isso a Bíblia chama de homem ou mulher que é controlado pela sua natureza carnal, né? Então, queridos, aqui vale uma reflexão nesta manhã de domingo. Nós estamos aqui gravando no nosso templo da Planta Maria Luísa, congregação de Planta Maria Luísa, esta aula, e vale aqui então uma reflexão, né? Em qual grupo você está classificado? Em qual grupo você está classificado? O grupo do homem e a mulher natural, o grupo do homem e a mulher espiritual, o grupo do homem e a mulher carnal, né? Espero que a tua comunhão com Deus esteja tudo bem, tá? Que você esteja preparado para o arrebatamento da igreja, que você esteja enquadrado, sim, na segunda opção, que é o homem e mulher espiritual, né? Aquele que tem comunhão com Deus e aquele que vive, né, a palavra de Deus, conforme o Salmo 128, né, que diz que bem-aventurado, bem-sucedido, feliz, como queira, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Então nós precisamos andar no caminho do Senhor. Aí sim nós teremos uma vida, consequentemente, uma vida abençoada, né? Muito bem, queridos. Quando Paulo ele escreveu à igreja em Éfeso, ele fez também essa comparação, né, daquele que é cheio do Espírito com aquele que é cheio de vinho, né? De vinho, aquele que se embriaga, né, com vinho. Então, quando ele diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, irmãos, o verbo traduzido encher, no original grego, o qual foi escrito o Novo Testamento, né? Ele traz 4 lições importantes que eu destaquei aqui, né? Primeiro, ele é uma ordem, está no modo, né, no imperativo, ele trata de uma ordem. Segundo, ele está no plural, né? Por isso ele aplica-se a todos os crentes e não apenas alguns, né? Mas ele aplica esse verbo, ele está aplicado a todos os crentes. Outra coisa aqui que eu coloquei, está na voz passiva. Isso quer dizer que quem faz, que quem enche é o Espírito Santo.
A ação é do Espírito Santo, né? E por último aqui, ele está no tempo presente, ou seja, ele designa uma ação contínua, né? Se nós colocássemos aqui no gerúndio, enchendo, traz o sentido, né, de uma ação contínua não terminada, né? Não é viver hoje e não viver amanhã, né? Vivo na terça-feira, não vivo na quarta-feira, né? Então a nossa vida ela tem que ser plena, né? Tanto da igreja quanto na nossa casa, no nosso convívio familiar, né? Com os nossos convívio com os vizinhos, com os nossos companheiros de trabalho, com nossos companheiros de escola, da faculdade, enfim, esse convívio, né, deve ser pleno, tá? Então aqui, irmãos, Paulo, ele está falando, orientando, instruindo os crentes em Éfeso, que naquela época eles adoravam, né, o povo idólatra, pagão, adoravam o deus do vinho, um deus chamado Baco, o deus do vinho. E essas pessoas se embriagavam, né, e saíam às ruas, né, fazendo badernas, bagunça. É como se fosse aí o nosso carnaval de hoje, né? E lá havia então contendas, né, discórdias, brigas, e Paulo então faz esse paralelismo, né? Ele instrui aquelas pessoas que se converteram agora ao cristianismo, que entregaram as suas vidas para Cristo, que outrora viviam esta vida devassa, né? Essa vida de pecado, e agora eles estão, né, com as suas vidas depositadas na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eles entregaram, aceitaram a Cristo. Então, não pode de forma alguma voltar para as práticas pecaminosas, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Né? É uma nova pessoa. Então o Espírito Santo começa a fazer essa limpeza do terreno, né? Essa limpeza do terreno. Eu gosto muito do versículo lá de Apocalipse, né? Que quando Jesus bate a porta, certo? E se alguém ouvir a voz e abrir a porta, o Senhor vai entrar, vai cear com ele, e depois ele ceará com o Senhor. Isso quer dizer que quando a pessoa aceita Cristo, abre a porta do seu coração, né, ela não tem nada para oferecer para Cristo, mas o Senhor entra, ceia com ele, do jeito que ele está, né, com o seu coração, com o seu terreno todo sujo. Mas depois Cristo fala para ele assim: olha, esse manjar, esse jantar, né, essa comida não serve, né? Eu tenho algo muito melhor para você, uma comida muito mais saborosa, uma comida muito mais saudável. E depois essa pessoa ceia com Jesus, né? Então Jesus vai até o pecador, a convite do pecador, né? Porque ele tem que aceitar, tem que abrir a porta, tem que deixar Cristo entrar nesse terreno para fazer a limpeza, né? Então, queridos, aí, se a pessoa de fato entregou a sua vida para o Senhor, ela vai ter uma novidade de vida. Ela vai ter uma novidade de vida, sim, né? Uma vida totalmente diferente do que ela vivia, né? Bom, então, queridos, vamos continuar aqui na nossa lição.
né? Eu só quero fazer menção aqui da nossa leitura diária, né? De sexta-feira. Viver o fervor espiritual é o mesmo, então, que andar no Espírito, né? Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, veja só. Paulo diz aqui, a igreja na Galácia, né? Os Gálatas, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Né? Então, há uma luta. O homem espiritual, ele tem uma luta, né? O espírito, entre o espírito e a carne, ou seja, a sua natureza pecaminosa. Mas ele não pode ceder. Essa batalha, essa guerra que o homem espiritual trava, o homem natural, ele não entregou a sua vida para Deus, ele precisa de Deus, não entende as coisas de Deus, não entende os mistérios de Deus, irmãos, né? Então aqui, Paulo está falando para crente, para cristão, né? Que há uma batalha, há uma guerra entre a carne, né, e o espírito. E quem vai vencer esta batalha? Quem vai vencer esta guerra? A resposta é simples. Aquele em que nós estivermos, né, alimentando mais. Então, se eu estou alimentando mais os meus próprios desejos, né, a meu espírito, que é o qual eu me comunico com o Espírito Santo, vai ficar mais distante de Deus. Mas, em contrapartida, se eu estou buscando mais as coisas de Deus, né, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de meditação da palavra do Senhor, eu tenho uma vida de comunhão com o Espírito de Deus, então cada dia mais eu vou criando, né, Deus, essa comunhão vai gerando em mim, então, um amadurecimento, uma maturidade espiritual. Vamos para frente. Tópico 1. A importância da devoção pela palavra e oração. Não é, irmãos? Pedro, ele escreveu 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, e não vos embriagueis, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, graça, conhecimento, não é, irmãos? Busca do conhecimento nós buscamos, nós adquirimos, a graça o Senhor nos dá, né? Então, também buscamos essa graça na oração, no jejum, na consagração, né? Nos dons espirituais, enfim, estamos buscando a graça de Deus. Então, tem que ser uma balança, né? Não podemos ter essa balança, ela tem que estar equilibrada, né? Senão isso vai afetar a nossa vida espiritual, tá? Palavra, tá? E oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio deles, ou seja, por meio delas. Então vamos lá aqui. Ponto 1. Devoção. O que é devoção? Devoção é dedicação, devoção é apego, é zelo, né? Como o nosso apreço pela oração. Mateus capítulo 26, versículo 41, o Senhor Jesus diz assim:
vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só. Então, a carne, a natureza pecaminosa do homem, ela é fraca, né? Não é porque agora entregamos a nossa vida a Cristo que nós somos super-homens, mulheres maravilhas, não, né? Nada disso. A nossa carne é fraca e precisamos estar atentos, né? Vigilantes, porque, irmãos, a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida a Cristo, ela entra num campo de batalha. É por isso que ela tem que estar com a armadura de Deus. Essa armadura, ela não é física, né? Mas ela é espiritual. Então, precisamos estar preparados neste campo de batalha para nós não sermos vencidos, né? Porque o inimigo vai fazer de tudo, vai batalhar para nos tirar da presença de Deus, né? Então, por isso que nós temos que ser vigilantes, orando, né? Em todo o tempo, já vamos falar disso, para que não entreis em tentação, né? Não venhamos a cair, né? Que muitas das vezes o diabo vem com um sapatinho de algodão, bem de mansinho, né? Prepara ali o laço, né? E a pessoa não está vigilante, né? E ela pode cair ali naquele laço preparado para ela, né? Há caminhos que parecem certos, mas no final são caminhos de morte. Por isso que nós temos que estar vigilantes, irmãos, né? Atentos. Também o Salmo 119, versículo 97 diz: ó, quanto amo a tua lei, o salmista, né? Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação, olha só, é a minha meditação em todo dia. Não é a minha leitura em todo dia, né? Porque a leitura, você lê, né? Mas quando você medita é diferente, né? Você entra na história, né? Então, assim, temos a leitura dinâmica, né? Aquela leitura que você passa o olho no capítulo, né? E é uma leitura boa também para você entender o contexto, né? Mas só a leitura dinâmica não é o suficiente. É preciso ter a leitura sistemática, né? A meditação, de você analisar palavras por palavras, ali do versículo, de você analisar versículos por versículos, né? E vai aí afora, né? Que você vai estudando, vai meditando e você vai se alimentando com a palavra de Deus, né? Seguindo aqui, também o amor pela palavra, né? E o apego ao jejum, tá? Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja, desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição, né? Então, porque eu oro mais, né? Eu jejuo mais, né? E quer mostrar isso para, né, os demais irmãos, para as demais pessoas. Então, isso é uma prática hipócrita, né, irmãos? Então, nós não devemos nos exibir nesse sentido, né?
que a nossa prudência para que essas práticas não venham, né? Então, se tornar motivo de exibição. Então, nós temos que ser prudentes. Essa é a nossa devoção no nosso dia a dia, né? Então, nós temos aqui a oração agora e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. E isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Então nós vemos lá em Lucas 3:21, que diz: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E depois, Lucas capítulo 6, versículo 12, diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então, queridos, nós vemos que Jesus é o nosso exemplo. Tudo o que ele ensinou, ele fez também, né? Tudo o que ele ensinou, ele fez também. Então, ou seja, se nós queremos ensinar, nós temos que fazer também. E fazer o que Jesus fez, né? Vamos ensinar os nossos filhos, né? Se nós queremos que os nossos filhos sejam alunos da escola bíblica dominical, nós precisamos trazer eles conosco, né? E não mandar eles para a escola bíblica dominical, né? Nós temos que vir junto com eles para a escola bíblica dominical. Se nós queremos que nossos filhos tenham uma vida de oração, eles precisam ver que nós oramos, né? Nós pais oramos, temos uma vida devocional, né? Com o Senhor. Então eles precisam ver que nós estamos orando, que nós estamos em comunhão com Deus. Então nós ensinamos, não falamos para ele: filho, você precisa orar, você tem que orar, vai orar, né? Mas ele vê, né, nós pais orando, e ele sabe então que precisa realmente orar, né? Qual filho que não vai seguir o exemplo do seu pai, né? Nós precisamos seguir o exemplo do nosso Pai Celestial. Seguindo aqui, irmãos, essa prática particular deve ser espontânea e contínua, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz: orai sem cessar, né? Que Paulo, aqui escrevendo à igreja em Tessalônica, né, no finalzinho da carta, da epístola, ele quis dizer com essa expressão: orai sem cessar, né? Será que agora eu vou ter que passar minha vida orando o dia todo, né, e não fazer mais nada da vida? Meu irmão, Paulo quis dizer isso? Claro que não, né? Que Paulo quis dizer aqui, orai sem cessar, irmãos, tá? É que nós que nós devemos ter uma vida de comunhão com Deus, de oração com Deus regularmente, né? Regularmente. É isso que Paulo quis dizer, que nós não podemos menosprezar, né? Que nós não podemos deixar de lado a vida de oração. A vida de oração, ela tem que ser regular na vida do cristão, né? Orando sim em todo o tempo. Então nós podemos orar de vários modos, né, irmãos? Nós podemos orar com os nossos joelhos dobrados, nós podemos sim orar sentados, nós podemos orar deitados, né? Nós podemos orar em pensamentos, né? O importante sim é a nossa vida, o nosso coração, né, aberto a Deus.
e ter essa vida assim de oração regularmente, né? Não é só aqui na igreja, né? Nós temos aqui, os irmãos bem sabem, tínhamos, né? Mas vamos voltar a ter, com certeza, depois que passar essa pandemia aí, né, que estamos vivendo, mas nós temos aqui oração de 1 hora nas segundas-feiras, 1 hora de oração nas sextas-feiras, né? Mas não é só aqui, né? Não é só aqui a oração. A oração, ela continua na nossa vida, diária, na nossa casa, onde quer que estejamos, podemos orar em pensamentos, né? E, enfim, então Paulo quis dizer isso, que a nossa vida de oração, ela tem que ser regular em nossa vida espiritual para a comunhão com Deus, né? Muito bem, a leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Então, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus é maravilhosa, ela é eficaz e ela penetra no coração do homem até o ponto, se precisar dividir a alma e o espírito, vai dividir, né? A palavra de Deus, Deus esquadrinha os nossos corações, né? Então, nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos estudá-la, nós precisamos lê-la, né? Regularmente também, né? Porque é o nosso alimento espiritual. Então, como nós precisamos do nosso alimento, né, físico, para o nosso corpo físico, né? Nós almoçamos, nós jantamos, tomamos café pela manhã, né? Nós precisamos fazer isso diariamente. Então, espiritualmente, também precisamos fazer isso, irmãos. Nos alimentar da palavra de Deus, né? Porque é a palavra de Deus que vai alimentar a nossa fé, a nossa comunhão com Cristo. Vamos entender o plano de Deus, né? Vamos ter mais comunhão com Deus, né? Então precisamos ter o hábito de lermos e estudarmos a palavra do Senhor. O verdadeiro cristão, ele precisa conhecer a Bíblia, irmãos. Ele precisa conhecer a Bíblia, que é o único manual de fé e prática para a sua vida, para as nossas vidas, né? Então não podemos menosprezar a leitura da palavra de Deus. E todo tipo de assunto, irmãos, para os dias que nós estamos vivendo, para nós passarmos e termos orientações, né? Nós encontramos na palavra de Deus, né? Jesus nos ensinou, né? Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos, né? Maravilhosa. Muito bem. Aí nós temos o viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio, né, do tolo. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, irmãos. Mas aqui o apóstolo usa nessa passagem, só aparece aqui, é asófos, tá? Asófos, que significa tolo sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Isso torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo afron, nécio, né? Que significa nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar nas aparentes vantagens, como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Olha só, irmãos,
O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Na realidade, nós vivemos na contramão do mundo, né, irmãos? O verdadeiro cristão vive na contramão do mundo. Ele não faz, né, ele não entra nos modismos, né, nos costumes mundanos, né? Mas ele já saiu de lá, certo? Romanos capítulo 12, Paulo diz que ele roga, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com raciocínio, com inteligência, né, irmãos? Não um culto com hipocrisia, né? E nós já estudamos aqui que a palavra culto aqui, ela está ligada a 3 elementos, né? Que são a adoração, santidade, né? E adoração, santidade, faltou um elemento aqui, vamos ver. Qual que é? Serviço, né? Então a palavra grega, a palavra culto, ela vem do hebraico avodá, né? Ela está ligada aqui, irmãos, não somente à adoração, mas à santidade e ao serviço, né? Isso já falamos aqui em outra ocasião, né? Bom, temos mais aqui o subtópico 4, que diz, remindo o tempo, versículo 17. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, kairos, né? Os irmãos bem conhecem esta palavra grega. Tempo no sentido de ocasião, de oportunidade, né? Então nós temos uma outra palavra grega chamada kronos, né? Que é um período de tempo, e temos a palavra kairos, que é o tempo no sentido de ocasião, de oportunidade. E essas duas coisas são especialidades dos crentes, que cheios do Espírito Santo resultam no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus, não é, irmãos? Então nós vivemos dias realmente difíceis, né? Estamos vivendo aí uma época muito difícil, né? Uma época de pandemia, estamos passando por esta luta, por esta guerra, né? E precisamos estarmos firmes na presença de Deus, irmãos, né? Aguardando a volta do Senhor Jesus, né? Eu acredito que essa pandemia, né? Deus está tratando com o homem natural, com o homem carnal, né? Para que se volte para Ele, para que reconheça o senhorio dEle, né? Que se arrependa dos seus pecados, né? Os irmãos, vejam que eu fiz um paralelismo aqui, né? No versículo que Paulo usou, que o comentarista usou aqui, no versículo 18, sobre o deus Baco, que aquelas pessoas pagãs embriagavam-se com vinho, iam para as ruas festejar, pular, né? Como assemelhando aqui ao nosso carnaval nos dias de hoje. Então, esse ano não teve nem carnaval, glória a Deus por isso, né? Porque muitas vidas foram poupadas,
né, irmãos? Quantas mortes, quantos acidentes, né, acontecem nessa época de carnaval. Então Deus está tratando, né, com a humanidade, para com o homem voltar-se para Ele, se arrepender de seus pecados, né, entregar a sua vida a Cristo, né, irmãos? Porque a volta do Senhor está próxima. A volta do Senhor está próxima, né? E os sinais estão mostrando isso, né, irmãos? Bom, tópico 2. A importância em manter-se cheio do Espírito. Vamos adiante. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático, né, parado a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo do Pentecostes, né? Subtópico 1. E não vos embriagueis com vinho. Então aqui nós já falamos, né? Essa frase é como a Septuaginta diz, ou traduz: não olhes para o vinho. A passagem em Provérbios 23:31 explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra, né? Então aqui a Provérbios 23, versículo 31 diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, né? Quando resplandece no copo se escoa suavemente, né? Quando está fermentado, né, irmãos? Porque traz aqui consequências destrutivas da bebedeira, né? Mas alguém vai falar assim: irmão Luciano, mas os discípulos tomaram vinho, né, na Santa Ceia mesmo? Sim, mas quero deixar bem claro aqui que não foi um vinho embriagante, né? E se você pegar a Bíblia e ler as passagens que tratam sobre a Santa Ceia, você não vai achar a palavra vinho, você vai achar a palavra fruto da vide, né? Fruto da vide, que é o suco de uva, né? Que é o vinho não fermentado. Então, nós precisamos entender, irmãos, né? As passagens que falam sobre vinho embriagante e as passagens que falam sobre vinho não embriagante, né? Então, os discípulos, Jesus tomou um vinho, né, um suco de uva puro, não embriagante, né? Porque se fosse um vinho embriagante, estaria contradizendo, então, Provérbios 23:31, né? Provérbios 23:31. E olha só que a Bíblia não se contradiz, né? Todos os ensinamentos do Antigo Testamento, né? Muitos deles, né? Nem todos, mas foram ratificados lá no Novo Testamento, certo? No Novo Testamento, né? E nós vemos isso também na própria epístola aqui de Paulo, né? Fazendo aqui então esse contraste aqui, para que os irmãos lá em Éfeso não se embriagassem com vinho, que eles já tinham entregado suas vidas a Cristo, e agora eles precisavam, né, ter uma vida cheia do Espírito Santo, e não cheia de vinho embriagante, né, irmãos? Daí alguém vai falar também, né, irmãos, que, Luciano, mas o vinho, o cálicezinho, né, faz bem para o coração, tomar diariamente. O suco de uva, tá? Pode pesquisar aí na internet, no Google, né? O suco de uva puro, sem açúcar, puro, né? Ele tem a mesma propriedade, meu querido, tá? Saudável, tá? Então, não há motivo, certo, para você, né, tomar vinho embriagante, né?
Quer tomar vinho, tome o suco de uva, né? Sem fermentação, porque senão você vai estar, se tomar vinho embriagante, vai cair aqui em Provérbios 23, 31, né? Que está condenando aqui o vinho embriagante, né? E outra coisa também, muitos pegam, quando Paulo escreveu a Timóteo, né? Timóteo, coloque também um pouco de vinho, né? Mistura com a água. É o vinho não fermentado, irmãos. É o suco de uva, tá? Que traz o mesmo efeito para o estômago, para uma vida saudável. Pode pesquisar aí no Google, né? Então, queridos, a Bíblia condena a bebida embriagante. Isso é bem claro, não adianta a gente querer facilitar, né? Pecado, querido irmão, querida irmã, continua sendo pecado, né? Foi pecado lá atrás, é pecado nos dias de hoje e será pecado amanhã, né? A passagem de Provérbios, então, explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraças, né? Vamos adiante. Mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia e essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias e isso vem desde o Pentecostes. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes e já eram salvos. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito. Enchei-vos do Espírito, que é a característica típica dos pentecostais. Sim, então, irmãos, quando eu entrego minha vida a Cristo, eu recebo o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo em minha vida, porque é Ele que vai fazer a limpeza do terreno, né? Como eu falei para os irmãos no início, né? É Ele que vai tirar todo entulho, todo lixo, né? Vai fazer uma limpeza no terreno, que é o campo, que é o meu coração, né? Então, só que eu preciso me revestir do Espírito, eu preciso buscar uma vida cheia do Espírito, eu preciso buscar o batismo, eu preciso buscar, né, uma vida devocional com Deus, da leitura, da oração, do jejum, da consagração, enfim. Então é isso que Paulo aqui quer dizer. Aqui começa uma nova jornada. Entregar a vida para Cristo é o primeiro passo, tá, irmãos? É o primeiro passo para que a vida do pecador seja transformada, né? Seja uma vida profícua, abençoada, né? Então ali começa uma nova jornada, uma nova etapa. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo, diz respeito ao batismo no Espírito. Mas não é o caso em Efésios capítulo 5, versículo 18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já batizado no Espírito Santo. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito, né? Então, aqui a síntese do tópico 2 diz: viver cheio do Espírito
é o oposto de viver em contendas, confusão e devassidão, né? Ser cheio do Espírito não combina com a embriaguez do vinho. Amém, queridos? Então, para o último tópico, para nós finalizarmos esta aula, né? Temos aqui, o apóstolo, tópico 3, vigilantes contra a frieza espiritual, né? Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheios do Espírito. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Então, testemunho. Um testemunho transbordante é um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acredita estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos, aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música, ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs e lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 a 11, é um bom exemplo. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus, né? Aí nós temos então dar graça em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por último nós temos a sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão de se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja, né? Bom, então nós temos aqui, irmãos, essas 3 características, tá? No último tópico, ditas aqui, né, pelo nosso comentarista, tá? Segundo a palavra de Deus, né? Que podemos então identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo, com o testemunho transbordante, com a sua vida grata, né? Dando graças a Deus em tudo, com uma vida submissa. Né, irmãos? Uma vida submissa, tá? Uma vida de humildade, né? De quebrantamento. Síntese do tópico 3, o testemunho transbordante. A vida de gratidão e de submissão identifica um crente cheio do Espírito. A nossa conclusão, queridos, o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar. Olha só, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho, né? E a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo, né? Então, eu volto na nossa reflexão, né? Em qual grupo estamos classificados, né, queridos? É o grupo do homem natural? Não, é porque o homem natural é aquele que ainda não conhece a Deus e precisa conhecer a Deus, né? No grupo do homem espiritual, sim. No grupo do homem carnal, jamais, né, irmãos? Então, que a sua vida, querido, seja uma vida plena do Espírito Santo de Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Não desanime, fique firme na presença de Deus. Estamos vivendo este momento difícil,
né? Nós temos que ter fé em Deus, tudo isso vai passar, né? Que a vacina vai chegar aí, vai estar disponível a todos, né? Que vamos poder estar aqui reunidos novamente, né? Nos cultos presenciais, né? Para glorificar e adorar o nome santo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão, você aluno da Escola Bíblica Dominical, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima aula.